Fundamentos da tributação, essa é uma playlist. Na última aula falamos sobre TBI, hoje nós vamos falar sobre TCMD. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de 100 mil reais por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e hold. Na última aula falamos sobre o ITBI. Essa aula é para conhecimento geral, é para você criar intimidade. Caso você queira mais profundidade nesse assunto, te convido a conhecer o nosso conteúdo. Nós temos aqui Para Não Faltar com a Verdade, aproximadamente 600 vídeos e precisamente 555 conteúdos, aulas gravadas disponíveis gratuitamente para você. Toda terça-feira nós temos o Papo Estrategista ao vivo aqui no YouTube. Eu ministro uma aula sobre um tema, uma tendência, uma atualidade, uma decisão importante ou uma oportunidade no mercado tributário, para que ao final dessa aula você consiga fechar um contrato, uma parceria. Então toda terça-feira às 9 horas ao vivo aqui no YouTube você está convidado a participar. E aí começamos a construir quase que um outro bloco de conhecimento dos tributos patrimoniais, ou seja, aqueles que incidem sobre o patrimônio juntamente com o imposto de renda e assim sucessivamente. ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causas, Morte e Doação. Alguns estados possuem uma nomenclatura um pouco diferente. Alguns estados é o ITCD, possui as letras diferentes, mas no final do dia é um imposto que incide sobre a ausência de uma pessoa ou doação. Nesse caso, o ITCMD é um imposto relevante, afinal, quando você pensa em ITCMD, você pensa em pessoas que possuem patrimônio. Patrimônio deixado por conta de uma ausência, ou seja, pelo fator morte, a pessoa deixa de existir. Não sei se essa palavra é tão adequada, mas a pessoa faltou pelo fenômeno, pelo fator morte. Ela possui patrimônio, ocorre o que? A transmissão da propriedade, ou seja, aquele patrimônio de uma pessoa passa a ser de outra pessoa no que nós chamamos da linha sucessória hereditária, ou seja, o pai falta, o filho é um herdeiro e ele adquire a propriedade através da ausência. Isso ocorre mediante inventário, regra geral. Nesse momento, incide o ITCMD, ou seja, pelo fenômeno do fator morte. Nesse caso, nós sabemos que esse é um custo razoável que compõe a totalidade de um inventário. Eu sempre digo que uma das formas mais caras de transmitir a propriedade é através do inventário, porque através do inventário eu tenho ITCMD, tenho custas e emolumentos, tenho honorários advocatícios. Muitas vezes eu tenho um elemento importante que é a disputa entre os herdeiros, e uma das coisas mais tristes, eu acredito que é para uma família que ela brigar por patrimônio, mas acontece. Eu tenho o tempo, que muitas vezes, e ainda num país que nós temos uma inflação alta, corrói o valor ao longo do prazo. E todos esses fatores, eles corroboram para que esse patrimônio que foi transmitido a propriedade de uma pessoa para outra pelo fator morte represente aí uma degradação, ou seja, uma lapidação, uma redução relevante. Isso ninguém quer, eu acredito. Então, nesse caso, uma das hipóteses de incidência do ITCMD, que é um imposto que incide sobre a transmissão do patrimônio, e esse patrimônio pode ser mobiliário, imobiliário, pode ser casas, terrenos, apartamentos, e assim, fazendas, sítios, como também pode ser bens móveis, como veículos, aplicação financeira, e assim sucessivamente, cotas de empresa. Então todo esse acervo patrimonial, quando ocorre o fator morte, é transmitido para os seus herdeiros através de um inventário, e esse custo no Brasil, estimado, ele pode chegar a 30% ou mais, dependendo das circunstâncias. Afinal,
se nós colocarmos esse valor no tempo, e muitas vezes as pessoas não possuem liquidez no seu patrimônio. E o que é liquidez? Ou seja, aquele patrimônio muitas vezes é composto por bens que não há ali disponibilidade imediata, como por exemplo, eu tenho 100 milhões em patrimônio. Uau! Isso é muita coisa, sim. Mas a composição desse acervo patrimonial, grande parte ou na sua maioria, é composta por imóveis. Ou seja, eu não consigo transformar imediatamente um terreno em dinheiro para, por exemplo, pagar o advogado, pagar o ITCMD. E aí o que eu faço em alguns casos? Eu tenho que dar liquidez para esse patrimônio. Dar liquidez nesse patrimônio, as pessoas que vão adquirir, elas têm uma desvalorização porque é um imóvel que está enrolado. E isso pode contribuir lá no final do dia, que esse custo de 30 vira 40, 50. Então, de fato, é uma perda muito grande de valor quando há um inventário, nas vias aí de temperatura e pressão. Uma outra hipótese que acontece, ou seja, que é a hipótese de incidência e quando realizada concretiza o fato gerador, é a doação. Sempre que eu doar algo a alguém, a pessoa que recebe, regra geral, ela é contribuinte do ITCMD, ou seja, deve ser recolhido o imposto sobre a doação. Esse imposto ele é de competência estadual, ele está previsto no artigo 155 da Constituição, inciso 1º, que prevê a incidência do imposto sobre doação, que é o ITCMD, regulamentado pelos estados através das suas leis estaduais e, consequentemente, os decretos que tratam a respeito dos deslindes procedimentais em que a competência de cobrança é o Estado. Nesse caso, quando há uma doação de um bem imóvel ou móvel, acontece que os estados eles criam geralmente uma escala progressiva, outros casos não, eles dão as alíquotas fixas, alíquotas pré-estabelecidas, alguns casos ele estabelece uma alíquota para doação, um pouco diferente da alíquota para, no caso de inventário, por conta morte, e aí nós temos que entender a legislação de cada estado. Grande parte dos estados cobram o limite constitucional, que é 8%, alguns ficam entre 5% e 7%, outros, como por exemplo 5% e 7%, Minas Gerais, Santa Catarina, outros 4%, como São Paulo, Paraná, e outros que nós chamamos de paraísos fiscais no nosso país, que são estados que cobram um ITCMD mais baixo, como por exemplo Amazonas, cobra 2%, Alagoas. Esses estados têm uma alíquota reduzida e, claro, eles acabam atraindo algumas empresas e profissionais tendo em vista a perspectiva de realizar um planejamento tributário, quando nós falamos do mecanismo de holding, que conversa muito com o ITCMD, afinal, um dos grandes ganhos tributários envolvido é a redução do ITCMD quando eu constituo uma holding. Quando eu constituo uma holding, eu tenho vários benefícios. Um deles é a segurança, a organização, o outro é o ganho tributário, e ele pode vir em decorrência da redução no custo no recebimento de aluguéis ou venda de imóveis, bem como a eliminação ou a redução em mais de 95% do ITCMD convencionalmente que incidiria se o patrimônio transmitiço fosse por conta de uma morte. Então essa é a estrutura e os objetivos de um planejamento sucessório com a utilização do mecanismo de holding. Ou seja, nesse caso, dentro da perspectiva dos tributos patrimoniais, nós já falamos sobre ITBI e agora sobre ITCMD, esses dois tributos são muito presentes no planejamento sucessório com o mecanismo de holding. Quando eu falo de holding patrimonial, que é aquela holding criada para albergar os bens imóveis, e aí tem a integralização, que é a transferência da propriedade da pessoa física para a sua holding. Grande parte dos casos ocorre mediante a integralização ao capital social, se incide ou não, por exemplo, se a empresa tem ou não tem receita imobiliária, e no caso do ITCMD, quando há a doação, que é uma das últimas etapas, e não menos importante, que eu consagro o planejamento, ocorrendo aí a sucessão em vida,
que evita o inventário daquele patrimônio, e eu crio um ambiente em que eu aprofundo o nível de consciência da família a respeito da governança familiar e patrimonial, é como eu faço uma boa gestão daquele legado construído em vida. E nesse caso não tem como nós não falarmos em ITCMD, afinal, como eu reforcei, dentro dos ganhos tributários num trabalho de holding, porque há outros, e eu vejo que tão importante quanto o tributário, ITCMD é um dos mais evidentes. E sabendo que o ITCMD ele está previsto na legislação federal, que é a Constituição Federal, e que ele possui como competência a regulamentação dos estados com alíquota máxima de 8%, mas que cabe a cada estado regulamentar as suas alíquotas. Sabemos que tem estados que cobram um limite, estados que ficam na média de 7 a 5, estados que cobram 4 e estados que cobram 2 ou 3%, e nós chamamos aqui de estados tidos como paraísos fiscais dentro do nosso próprio país. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre ITCMD, sobre essa perspectiva de conhecimento basilar, nivelamento. De novo, se você quer conhecimento, aulas com maior profundidade, te convido para consumir todo o nosso conteúdo aqui, principalmente para Papo Estrategista, em que eu trago o itinerário do conhecimento, ou seja, eu te apresento a minha metodologia, que não significa que é a melhor, mas é que eu utilizo para me aprofundar, para emitir o meu parecer a respeito de um tema, e sempre ele de maneira atual. Ao final do dia eu quero que você consiga fechar um contrato com a aula que nós temos toda terça-feira às 9 horas. Dentro da nossa perspectiva, aulas de nivelamento, dentro dessa playlist de fundamentos da tributação, hoje você aprendeu sobre ITCMD. Até a próxima aula, tchau, tchau.